O artigo que hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês, ele é intitulado como qual a importância da inserção do profissional especializado em psicomotricidade dentro da rede municipal de ensino. Então, essa pesquisa ela tem um caráter qualitativo, onde foi realizado um projeto piloto dentro de um CMEI no município de Capanema. E lá a gente fez uma pesquisa inicial para saber qual era a relação dos professores com a psicomotricidade, a proximidade deles dentro desse tema tão importante da educação infantil. E aí a gente descobriu que 13% dos professores nunca tinham ouvido falar em psicomotricidade. 54% deles já tinham ouvido falar, mas não sabiam como aplicar na prática. E o restante, quase 30%, já tinha feito alguma especialização, já tinha um curso, já sabia assim, já teve uma iniciação na prática. E aí o que a gente resolveu fazer? O que o município resolveu fazer? Vamos levar a psicomotricidade como uma intervenção para uma conexão, tanto com os educadores e as crianças. E como que a gente fez? Nós fizemos uma aula semanal com 45 minutos cada turno, desde o berçário, dos bebezinhos que chegam lá com 4 meses, até o infantil. E aí eu aplicava dentro da sala atividades motoras com as crianças. Então os bebezinhos a gente fazia a manipulação deles, da mesma forma para todos eles. E aí a gente foi desenvolvendo, foi analisando que muitos haviam atrasos no desenvolvimento, tanto coordenativo quanto... Então os bebezinhos, por exemplo, crianças que precisavam sentar dentro da sua faixa etária, precisavam estar rolando, precisavam estar já balbuciando palavras, e a gente percebeu que muitos não estavam fazendo isso. Dentro do maternal e do infantil, a gente percebeu muitos atrasos também, então falta de equilíbrio, coordenação, lateralidade, e aí a gente foi descobrindo também muitas questões relacionais dentro da psicomotricidade. Muitas dificuldades de comportamento, de respeito, entre as crianças, muita violência. E a gente fez esse trabalho durante um ano. Tá? Então a gente, na verdade, deu assim 10 meses, né? A gente começou em fevereiro, terminamos ali no início de novembro. Então nesse período, o que a gente percebeu? Esse relato de experiência, ele traz duas vertentes. A minha visão dentro do programa, e no final a gente fez um questionário para os professores responderem o que foi que eles visualizaram dentro das suas salas. Porque afinal de contas eu estava lá 45 minutos e eles estavam lá durante todos os dias. E o que a gente percebeu? Dentro da formação dos professores, no berçário a gente conseguiu perceber o quê? Os professores tinham insegurança. Então eles não manipulavam as crianças elas ficavam sentadas, elas ficavam deitadas, e o professor dava uma bola, dava um brinquedo, mas não existia uma manipulação da criança. Então a criança estava com atraso, eles não sabiam fazer, eles não sabiam, dentro desse CME, né? Porque eu trabalhei só em um CME, essa pesquisa foi lá. Eles queriam, mas eles não sabiam como pegar, qual parte manipular, então eles não faziam. Então, principalmente, a gente viu que as crianças com atrasos não tinham essa estimulação. Dentro do maternal e dentro do infantil, a gente percebeu o seguinte: muitos professores participavam e estavam interessados em ver algo diferente, né? Ver o que estava acontecendo, quais eram as atividades que estavam fazendo. Muitos não queriam participar. Então, a ideia era que eles estivessem junto para poder participar e ver coisas diferentes. E a gente percebeu o seguinte: alguns se interessavam muito por ver, por participar, por ver como os alunos se comportavam, e muitos não. E aí também a gente percebeu que muitos deles duvidavam das atividades. Ou, por exemplo, assim, nossa, mas eu faço essa atividade também, né? Então a gente viu alguns com muita resistência, né, dessa ideia de estar aplicando as atividades lá. Depois, quando a gente aplicou o questionário, a gente teve a resposta, várias respostas, né? Foram todos os professores que responderam. E de modo geral a gente viu o seguinte:
que dentro desse programa as crianças tiveram muita motivação. Então eles perceberam que as crianças ficaram mais motivadas, elas tiveram mais interesse em participar das atividades e entre pares, por exemplo, elas começaram a ter mais uma relação interpessoal muito mais significativa com as aplicações das atividades. E dentro da área dos bebezinhos, por que a gente percebeu? Que as crianças começaram a ter maior movimentação, autonomia, conseguiram começar a compreender o corpinho deles. Então quem não rolava começou a rolar, quem estava com dificuldade de sentar começou a sentar. E a gente visualizou que os professores começaram a ver com maior sutileza a importância dessa intervenção precoce. Né? Por quê? Porque eles estavam ali do jeitinho deles e a gente percebe que tem aquela história lá, não, mas tem que deixar o tempo da criança. Mas se a criança está com atrasos, a importância de a gente fazer isso logo para que essa criança já tenha um acelero nesse atraso. E aí a gente também percebeu que depois, quando os professores responderam, das questões das áreas psicomotoras, o que mais a gente teve de relato dos professores foi que a coordenação motora e a coordenação motora fina foram as que mais tiveram uma repercussão. A gente viu, eles viram, né? Isso não fui eu. Então eles perceberam que as crianças melhoraram a coordenação motora e a coordenação fina depois da intervenção da psicomotricidade dentro das creches. E é isso, a gente conclui que houve assim um engajamento dos professores, eles perceberam a importância disso. Então, depois dessa intervenção, a gente expandiu esse programa para todos os CMEs. Então, visto a importância disso e o relato dos professores, o quanto foi importante para as crianças e também para eles, esse programa agora foi expandido para todos os CMEs do município de Capanema.